Você vai assistir uma aula de um doutor em educação. Mas não a educação acadêmica tradicional que você está acostumado. Há um homem que saiu de ser professor de matemática para dar uma aula no mercado de como reinventar a educação. Construiu um dos maiores grupos de educação do país, o primeiro que foi levado à Bolsa de Valores e que depois, junto com a Croton, se tornou o maior grupo de educação do planeta, não do Brasil. Essa é uma aula que você precisa prestar muita atenção, porque mesmo depois de ter passado por toda essa graduação na verdadeira escola da vida, ele está se reinventando com um novo projeto sobre educação e sobre todas as conexões que você precisa dominar para poder chegar ao máximo da sua habilidade para não simplesmente fazer as coisas que têm que ser feitas, mas fazer as coisas bem feitas. Carbonari, bem-vindo, meu querido amigo, paraninfo da nossa Escola da Vida, nosso companheiro de muitas prosas e muitos vinhos, e aqui nessa confraria do empreendedorismo, fique aí você com a sua lousa digital para dar um pouco, compartilhar um pouco da tua experiência com aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado, Belino. Caros amigas, caros amigos, eu vou avançar um pouquinho nas minhas palavras e eu quero misturar alguns conceitos que eu coloquei aí no slide. O conceito de singularidade, novos negócios e ocupações. Eu falo ocupações e não falo profissões, porque eles estão se misturando talmente que dificilmente você terá uma profissão no futuro, terá uma ocupação. Pois bem, o primeiro conceito que vem à mente, como é que a singularidade mexe com os negócios? O crescimento exponencial do desenvolvimento científico e tecnológico, o humano e a máquina, o cérebro humano biológico, o cérebro não biológico, inteligência artificial, e as novas ocupações que nós teremos no futuro. Ok? Então, vejam bem, o que é uma singularidade? A singularidade é um período no futuro em que o ritmo da mudança tecnológica será tão rápido, tão profundo, que nós sofreremos mudanças horríveis. Isso quer dizer, vai impactar todo mundo. Lembrar que nossas operações neurais são milhões de vezes mais lentas do que os circuitos eletrônicos. Já chegamos nisso. Haverá fusão do homem com a máquina? Previsão. Até 2030, a singularidade acontecerá. O homem terá uma fusão parcial ou total com a máquina. Hoje nós já vemos mão artificial, olho artificial, coração artificial e peças do organismo que estão sendo produzidas. Então, a singularidade quer dizer o seguinte, é esse período que vai culminar com a fusão do homem com a máquina. Bom, eu vou dar alguns exemplos a vocês que eu acho muito importante. Provavelmente, a partir de 2030 até 45, a fusão de partes tecnológicas se efetivará e a morte pode morrer. Como? A morte pode morrer? Sim. A Universidade da Singularidade, que tem mais de 5.000 cientistas do mundo, estão estudando como empurrar a morte para frente. A longevidade é uma meta da singularidade. Isso quer dizer, A Morte da Morte é um livro extremamente importante que eu vou apresentar a vocês daqui a pouco. A inteligência não biológica criada será 1 bilhão, no mínimo, 1 bilhão de vezes mais potente que toda a inteligência humana atual. Os computadores hoje, gente, vamos ser bastante claros conosco, eles estão diagnosticando eletrocardiogramas, eles estão interpretando imagens médicas, dirigindo e aterrissando aviões e drones, controlando armas automáticas, tomando decisões de crédito e finanças, em função da sua vida pregressa de bom pagador, buscando gostos pessoais nas compras e outras que eram quase que exclusivamente das pessoas. Quando você acessa uma rede social e fala assim, eu quero comprar um smartphone azul, naquele mês, todas as empresas vão te pegar e, eu tenho um smartphone azul, interessa, eu tenho um cor-de-rosa, eu tenho um amarelo. Quer dizer, você está sendo traqueado, o tracker está sendo feito, porque a inteligência artificial, os robozinhos estão trabalhando em função da venda para você.
O ritmo das mudanças, minha gente, muda paradigma. E está acelerando, ou dobrando agora, a cada década. Paradigmas mudam a cada década. Mas a potência, o preço-desempenho, a velocidade e capacidade, largura de banda, né? Tem uma velocidade ainda maior, muda a cada ano. O escaneamento do cérebro humano já é uma realidade. Nós temos já um pouco mais da metade do cérebro humano já escaneado, já conhecido de todo o mundo científico, né? Várias regiões do cérebro já estão decodificadas. Isso quer dizer o seguinte, o ritmo das mudanças de paradigmas, as inovações, né? E esse ritmo está acelerando, dobrando. E aí começam o quê? As experiências de construção efetiva de desenvolvimento da inteligência não biológica. Quer dizer, a inteligência artificial e a inteligência biológica estão em crescimento. É lógico, né, que os pontos fortes tradicionais da inteligência da máquina incluem a habilidade de ter uma memória bilhões de vezes mais elementos do que a nossa humana. A inteligência não biológica poderá baixar, olha bem, baixar, como nós fazemos em casa, né? Aptidões, conhecimento e de outras máquinas, talvez até de humanos. As máquinas poderão processar coisas com muito mais velocidade do que a nossa civilização conhece até hoje. Máquinas podem juntar seus recursos para outras máquinas, formar um conjunto de máquinas, unir-se ou separar-se. A combinação dessas pode ser um grande ponto forte. E o ser humano pode estar no meio. Quando as máquinas alcançarem a habilidade de projetar e construir tecnologia, como fazem os seres humanos, só que com velocidade muito maiores, né? Elas terão acesso a seus próprios projetos, ao código-fonte, que é sempre buscado por todo mundo. O grande algoritmo, o algoritmo final. A taxa de mudança tecnológica não estará limitada à velocidade da mente humana. Robôs projetados em nível molecular, medidos em microns, com inúmeros papéis dentro do corpo humano. Se você for tirar um coágulo de uma trombose, o nanorobô entra lá, pega o coágulo e tira para fora. Isso já é uma experiência que está acontecendo. Nanorobôs irão interagir com nossos neurônios biológicos e ampliar vastamente a experiência humana. A habilidade humana de compreender e responder adequadamente à emoção, a inteligência emocional, também poderá ser assumida pela máquina, porque é uma relação também de estímulo e resposta, pelo menos em parte. Máquinas do futuro serão humanas, vírgula, mesmo que não biológicas. Isto vem a ser a singularidade. Não podemos compreendê-la ao todo com o nosso nível atual de conhecimento. Não conseguimos olhar mais longe, num horizonte, e fazer um sentido completo do que está além desse horizonte. Mas o encontro do ser humano com a máquina, do cérebro humano com o cérebro biológico, acontecerá. Eu trouxe aí uma capa de um livro que eu acho fundamental para vocês, que é feita pelo José Cordeiro, um grande cientista de Harvard, cuja esposa é brasileira e visita o Brasil assim constantemente. Ele escreveu um livro, A Morte da Morte. Quer dizer, como empurrar a morte através de programas de rejuvenescimento, de inteligência não biológica, etc. Eles defendem, a vida veio para ser vivida. O estudo científico do envelhecimento, a maior indústria do mundo, que será a de rejuvenescimento, o novo mundo exponencial, o choque e a mudança de paradigmas, seus custos, o pavor da morte, a criopreservação, o futuro depende de nós. Quer dizer, o que o Zé Cordeiro e o matemático inglês, o David Wood, escreveram, foi a previsão que a partir de 2030 a singularidade acontecerá. Haverá a fusão do homem com a máquina.
Eu estou colocando isso tudo porque são alguns pressupostos que esta geração e a próxima terá que ter no cérebro biológico. E o segundo livro de referência que eu indico, realmente, com muita força, é o livro do Ray Kurzweil, A Singularidade Está Próxima. Quando os humanos transcendem a biologia. O autor, ele é um empresário muito bem sucedido. Ele foi o cara que patenteou o primeiro scanner de mesa, o primeiro dispositivo de reconhecimento visual e o primeiro cientista a criar o reconhecimento de voz. Vocês já ouviram falar do Siri, né, do Alexa e outros processadores de voz? É obra dele. Autor de vários best-sellers, enfim, ele acha que a inteligência artificial superará a inteligência humana logo, logo. Esse logo, logo é entre 2030 e 2045. Bom, agora vamos pensar um pouquinho. Tudo isso que eu falei, como vão ficar nossas empresas, nossos profissionais, nossos formandos, o futuro aluno? Então, o velho e querido Prahalad colocou em seu livro a forte tendência, a ampla variedade de setores e atividades empresariais, tem as seguintes coisas hoje. A exigência para a criação de valor. Quer dizer, se o meu produto não tiver valor para o cliente, eu não sei o que eu vou vender. Novas fontes de vantagens competitivas no mercado, onde fontes tradicionais de acesso à tecnologia, recursos humanos, recursos materiais e financeiros, já não são os únicos diferenciais para a maioria das empresas. A nova fonte de diferenciação competitiva está situada na capacidade interna de você reconfigurar os recursos que você tem em tempo real e os processos internos. Estratégia, modelo de negócios e operações. Agora, é preciso identificar bem, muito bem, as ligações entre novas habilidades gerenciais, mentalidades e as estruturas de autoridade e decisão, comparativamente com a estrutura da empresa. Flexibilidade e eficiência dos processos. Eu estou falando isso em função do conceito de singularidade que eu apresentei há pouco. Aquele mundo em mudança, o encontro do homem com a máquina, a inteligência biológica vis-à-vis a inteligência artificial. E o foco das empresas, meus colegas, meus amigos, deve ser o quê? O acesso aos produtos e não a propriedade. Quando eu falo acesso, hoje temos empresas distribuidoras que estão alugando o carro. Não estão vendendo o carro, não é seu. É da empresa, ele está alugando. E quando um distribuidor aluga um carro, um automóvel, ele alugou o pneu de alguém, o motor de alguém, a porta, a pintura. Quer dizer, ele foi terceirizando, tanto que a montadora hoje passa a quê? Vender acesso, alugar acesso e não vender a propriedade. É uma tendência, já começou no exterior, começa aqui, está começando com o automóvel, né? Vocês vejam quantos leasings vocês têm por aí, até aluguel de televisão, de 2 em 2 anos você muda. A empresa do futuro venderá acesso. O grande produto será o acesso. Agora, e a minha profissão? A minha função? Vai desaparecer? Estão desaparecendo algumas ocupações, né? Que vieram da escola da vida e têm que mudar para outra escola da vida. O ascensorista, o caixa de banco, o cobrador de ônibus, o analista de crédito. Hoje tem uma fintech que já faz essa análise brincando para você em segundos. E o trabalhador rural? Eu sou do tempo que atravessava uma grande rodovia em São Paulo e eu via trabalhadores rurais apanhando cana, cortando cana. Hoje tem uma máquina que faz tudo isso, pica, corta e joga ainda, né, o resto para o chão para ser empalhado novamente. O futuro do motorista, quem conhece automação, né,
e controle remoto sabe que é uma coisa que aos poucos está rareando. Quem trabalha com estoque, o frentista, no mundo civilizado não tem mais frentista de posto de gasolina. Pode ter um atendente administrativo que faça uma venda seletiva, faça até você entrar na loja de conveniência. Mas o frentista como tal está rareando. O operador de máquinas, operador de carga, de frete. E o relojoeiro? Alguém lembra do relojoeiro? Ele arrumava o relógio, hoje você compra outro. Corretor de seguros, né? É como um analista de crédito. Hoje tem um programazinho aí que faz o serviço. Fiscais de estacionamento, revelador de foto. Vocês não se lembram, vocês são jovens, mas no meu tempo eu tinha que mandar revelar a foto. Né? Ficava naquele escuro vermelho e tal. Agora, o técnico de impressão em metal e plástico. Hoje tem a impressora 3D. Ele imprime metal e imprime plástico. Quer dizer, então, aquele técnico de impressão hoje é alguém que opera uma impressora 3D. Há, inclusive, casas sendo construídas de blocos pela impressora 3D. Telefonista. Eu sou do tempo que discava para o telefonista e falava, o senhor aguarda 1 hora para mim poder falar com São Paulo. 1 hora, minha senhora. É o que tinha que fazer na época. O carteiro. Né? Depois que inventaram o fax, né? O e-mail, o carteiro só se estriba hoje, por muita razão, na estabilidade do cargo. Né? Na competência, na função, está sendo rareada. Linhas de montagem. O anestesista, né? Que hoje é um médico que fica presente, já quando você entrar no consultório, você já está anestesiado. Ou nem precisa ser invasiva a cirurgia. Né? Ela pode ser através de robô. O bibliotecário hoje. Quantos vocês conhecem? Eu conheci vários e várias. Hoje você acessa. Né? Acessa o conjunto de livros, escolhe e compra. A secretária, né? Você ditava a matéria para ela fazer. Hoje você digita você mesmo. E segundo o Ray Kurzweil, não digita mais, você fala. A máquina entende pelo processador de voz que ele criou e patenteou. Piloto de avião e de drone. Nós já temos experiências aí muito grandes, né? De táxi aéreo sem piloto, drone sem piloto. Quem dirá do datilógrafo, digitador com processador de voz que o Ray inventou. E o agente de viagens, hein? A gente tem que entender que você entra hoje na internet, acessa o turismo, temos lá a Airbnb e outras empresas que nem têm sede, né? Elas têm o produto para oferecer o acesso. Quem precisa de urgente adaptação? O médico. Eu sou daquela época que ele colocava uma pinça na garganta para ver a amígdala, né? Abria a boca para o médico. Hoje tem a telemedicina. É evidente que o médico é indispensável. Eu não discuto isso. É imprescindível. Mas a modernização dessa ocupação, né, a medicina tradicional, já está sofrendo. A modernização do médico se dará, com certeza, pela telemedicina. E aquele advogado, então, que juntava processos, né, e não consultava, me desculpe a propaganda aqui, da revista dos tribunais. Ele tinha que abrir aquele volume e ler os pareceres, né, dos tribunais. Hoje, tudo acessável via internet. E o engenheiro civil? E o engenheiro de operações? Como é que ele vai fazer? Hoje você trabalha com CAD e CAM, né, no computador, você não precisa de um engenheiro presente. Ele pode oferecer projetos para você. Ele não precisa estar presente. Então, a formação do engenheiro precisa mudar, e eu acho que vai mudar. O enfermeiro e enfermeira. Hoje, há diagnósticos que prescindem disso, embora a enfermeiro e enfermeiro sejam necessários nos hospitais, como o quê? Manipuladores de material eletrônico. Então, note que a formação do enfermeiro e enfermeira, como do médico, tem que passar por uma mudança radical nos meios eletrônicos da sua formação. O web designer antigo fazia design mesmo, né? Hoje o CAD/CAM dá na mão mesmo. Põe aqui, põe uma porta, tira uma janela, entorta, muda a cor. As relações públicas hoje. Depois que criaram o Zoom, né, o Meet e outros programas de conferência, relações públicas eu falo com quem eu quero, né? No mundo todo. Sem falar do WhatsApp também, né? E o guarda noturno que não sabe trabalhar com drone? Como é que ele vai ser guarda noturno num terreno de 10 mil metros? O drone fiscaliza, olha, basta que ele fique na guarita. Mas ele não foi preparado para usar drone, então é uma profissão, uma ocupação
que está em declínio assim muito forte. O psicólogo vai precisar do teleatendimento, tendo um bom relacionamento. Então a formação do psicólogo precisa começar a mexer um pouquinho para começar a aprender a fazer o teleatendimento. Idem para o terapeuta, né? E o editor comum, o editor hoje, ele edita no micro. Ele é um editor eletrônico, ele formata, né? Ele não faz mais aquele antigo pastap, né? Recorta e cola, olha que página bonita do livro do Bellino. Não, o Bellino fez a página dele, né? O jornalista, que hoje é um designer, porque além de escrever, ele tem que formatar o texto. Ele fazia, o editor falava, viu, eu quero um texto crítico de 22 páginas e meia, ou eu quero apenas 200 palavras. Portanto, o jornalista tem que desenhar o texto e tem que formatar o texto, senão não cabe no jornal. E o administrador de empresas, como é que eu falo dele? Ele vai ter que ser um estrategista, um formulador de novos negócios. Ele não é mais simplesmente o controller, o planejador, né? Aquele que faz planejamento dentro da empresa. Ele precisa mudar, trabalhar com uma estratégia, né? O contador, então. Hoje tem programas que a gente conhece no mundo todo, né? E que já chegou no Brasil, por exemplo, o QuickBooks. Ele faz a contabilidade mensal sua e no dia 31/12, ele entrega o balanço do ano para você, da sua empresa. E tem um outro programa da mesma empresa que faz o imposto de renda para abril. Quer dizer, o contador é aquele cara que vai verificar, né? Ou vai fazer auditoria. Mas trabalhar como guarda-livro acabou, não tem mais. E o administrador de escritórios é virtual. O nosso home office hoje veio para ficar. Eu sei que vão sobrar muitos prédios, aluguéis de prédios vazios, enfim, o proprietário tem que se reciclar e fazer uma outra coisa. E o gerente de banco em home office, então? Ele vai estar em casa, você vai estar em casa, você vai analisar investimento, vai pedir um cheque novo. Os bancos virtuais assumiram um espaço mundial que os tradicionais estão fechando agências, mandando as grandes moças e os grandes moços que faziam relacionamento para casa. Todos estão hoje sujeitos à nova tecnologia. Na realidade, que já são realidade hoje, o designer virtual, você encomenda, ele faz o desenho, o projeto, e pergunta a você, ó, tem mais 2 aqui, você gosta ou não? Quer ou não quer? O estrategista de informação, quer dizer, ele tem que ter estratégia para oferecer informação, informação que gere conhecimento, não é simplesmente um estrategista da moda antiga. Técnicos e pilotos de drone, quem vai consertar o drone? Quem vai corrigir trajetória? Quem fará o planejamento do caminho que o drone tem que ir? Então, é alguém que vai ter que trabalhar com muita coisa voadora, né? E o minerador de dados? O data mining veio para ficar. Hoje, se você quiser procurar alguém loiro, de olho azul, que calça número 42, numa rua de Londres, é uma questão de segundos. Você consegue achar essas pessoas andando no Times Square. É minerar dados, é pesquisar dados de uma fonte já amplamente depositada ali. Todos os nossos dados, gente, quando você entra em rede social, já foram pegos. Quando você entra no e-mail, já foram pegos. Há soluções que têm criptografia de ponta a ponta. Um gestor de conteúdos hoje, ele tem que ter um produtor de conteúdo, mas quem faz a gestão? Tinha um colega, professor de escola comigo, encontrei com ele uma vez num restaurante, e hoje alguns cursinhos e alguns colégios, né, encomendam para mim o material didático. O colégio encomenda e o professor ministra. Então, o produtor de conteúdo e o gestor de conteúdo tem uma função muito séria na educação brasileira. Mormente agora, com o fenômeno da pandemia, né? Você gera o conteúdo, alguém vai controlar isso aí, codificar, formatar, etc., e passar isso para a escola. O trabalhador eletrônico rural. Vocês já viram quantos tratores hoje são municiados através de um laptop, né, de um tablet, ou mesmo do celular. Você consegue dirigir as máquinas, fazer a colheita. Então, o trabalhador rural terá que ser eletrônico. Não há outro meio. O design de impressão, como eu já disse, ele vai entrar na 3D. Vou dar um exemplo a vocês. Um rapaz me procurou, um engenheiro bacana, ele conseguiu
os direitos autorais da Inglaterra de produzir uma impressora 3D menor. E veio me oferecer uma parceria, um investimento. Falei, mas você vai vender para quem isso aí? Ele falou, para dentista. Falei, como para dentista? Ele tira uma fotografia 360 graus, ele vai lá, o computador passa lá, ele imprime o seu dente. Aí ele rosqueia o seu dente. Falei, mas e o protético? Ele falou, quem? Protético, já foi. Então esse jovem que saiu do seminário do ano passado, buscou investimento, conseguiu. Ele é um cara que produz impressora 3D, mas a microimpressora, né? Aquela que vai virar a maquininha da Bosch, que você faz o serviço em casa, né? Você vai ter uma. Aí eu preciso de 2 pregos, imprima o prego. Eu preciso ter uma chave de fenda, imprima. Tá aí. Então tem um futuro muito grande o design de impressão usando a 3D. E a nanotecnologia, então, é difícil ver o controle. Vou dar um exemplo pessoal para os colegas. Eu tive uma trombose uma vez na perna, há 10 anos atrás, eu tive um coágulo atrás do joelho. E o médico falou para mim, nunca mais põe o pé embaixo da perna, fica com a perna cruzada muito tempo. Então o coágulo demorou 10 anos para sair. Usa meia, toma um remédio, cuide bem. O ano passado a minha filha teve um coágulo, foi no médico, ela falou, senta aí, vira de costa aí. Ele pegou uma seringa e sugou o coágulo. Sugou, tirou, tchau, um abraço, pode ir embora. Quer dizer, a nanotecnologia vai levar não mais a uma seringa para tirar coágulo, vai implantar em você um nanorobozinho, ele vai lá, pega o coágulo e traz para você, como se fosse um cachorro adestrado. A nanotecnologia vai nos levar a nanorobôs e coisas desse tipo. Eu vi numa experiência no Canadá, há uns 7, 8 anos atrás, na Universidade de Toronto, um diretor do Instituto de Nanotecnologia me convidou, falou, vem cá um pouco, põe a mão nessa água. Eu pus aí, foi, põe na boca. Falei, salgada? Falou, claro. Agora põe o meu dedo aqui. Eu pus, não tem sal. Falou, quer ver como tira o sal? Ele pegou um coador nanometricamente furado, a água saiu sem sal lá. Por quê? O furo do coador, né, esses coadores de café que a gente tem aí, ele é nanomilimétrico. A molécula de sal não passa. Então, por que eu vou gastar milhões em usinas de dessalinização, se provavelmente alguma empresa no futuro vai dessalinizar a água, como faz o café hoje, né? Então, isso é comum nessa próxima década. E o pesquisador do Big Data, como aquele minerador de dados, né? O pesquisador de Big Data vai ter um acesso no mundo fantástico à ciência, aos dados que já estão disponíveis, aos livros do Janguier e do Bellino, está tudo lá. É só pesquisar e vocês vão achar. O analista estatístico, então, terá que ser fundamental. Eu nem falo matemático, porque é uma profissão que tem finalidades um pouco diferentes, talvez até nem sociais demais. Mas o analista estatístico será fundamental para análise de dados, tanto do Big Data como dados comuns. Notem as curvas que a pandemia está nos ensinando a ler na televisão. Você olha, opa, a média está baixando, opa, está tendo salvação aqui, que remédio é? Quer dizer, o analista estatístico será fundamental para uma análise e interpretação de dados que futuramente todos nós deveremos saber. O gestor de redes sociais hoje. Será que vai ter diretor de jornalismo ou um diretor de rede social? Quem vai fazer a formatação da rede, os assuntos, o que pode, o que não pode, o que deve? Todo mundo entra na rede social. Tudo bem, desde que deixe o seu CPF, não tem problema nenhum. Tá? Já, e não confundam isso com censura, é responsabilidade. Você quer escrever o que você quiser, desde que cite a fonte, ou seja, o seu CPF. Não tem problema nenhum. Pode multiplicar por 1000 a informação, mas o CPF é único. Ou o IP da máquina. Essa é uma realidade que já está por aí. O engenheiro do conhecimento. O engenheiro do conhecimento, o engenheiro costuma estudar, pesquisar, descobrir, sistematizar e colocar na rua. É o que faremos com o conhecimento. Né? Nós vamos ter que trabalhar o conhecimento. E trabalhar o conhecimento significa o seguinte, gente. Nós estamos hoje na fase, aqui no Brasil, foi aprovado ano passado, a nova Base Nacional Curricular Comum. Toda escola básica no Brasil terá uma Base Nacional Curricular. Ou seja,
uma série de itens, né? O que nós vamos ensinar de português, de matemática, de ciência, de física, sociais, bom. Só que a Base Nacional Comum, ela se apoia na aprendizagem por competência, não por conteúdo. Conteúdo é saber. Competência é saber fazer. Opa, eu sei. Ah, tá bom, o senhor é um sabedor. Eu sei fazer. Opa, o senhor é um competente. E habilidade é saber fazer bem. Saber fazer bem. Isso aí é que o engenheiro do conhecimento vai trabalhar. Não será só o psicólogo, o pedagogo. Não, o engenheiro vai entrar nessa área já já. Por quê? Vai ser sistematizado a forma de saber e fazer. E otimizado a forma de saber fazer bem. E é lógico, nesse conjunto tem uma outra variável que se chama atitude. Querer saber. Querer fazer. Então, esse engenheiro do conhecimento, que não precisa ser engenheiro, hein? Terá que ser um profissional com um bom cunho científico, tecnológico, psicológico, social, mas que vai trabalhar com o conhecimento de forma organizada, sistêmica. Essa é a tese que está entrando nessa década. E o produtor de conteúdos generalizados, digitalizados. Quer dizer, eu posso produzir um conteúdo se eu conheço mais que aquele, se eu sei fazer mais que aquele outro. Eu produzo um conteúdo, alguém vai trabalhar esse conteúdo e vai dar o destino a esse conteúdo. Isso tudo, gente, são novas ocupações que já são realidade, já estão no mercado. Né? Eu estou aqui no estúdio, né, do Instituto Êxito, tem 7, 8 profissionais aqui ao meu redor, me orientando isso, orientando aquilo, como devo me postar, como devo fazer. Todos têm ocupações. Não é profissão. Foram curiosos, como nós, eu e Belino, e Janguier, na escola da vida. Aprenderam a fazer, estudaram, fizeram, agora estão fazendo bem, quer dizer, estão sendo habilidosos. Esses são os profissionais do futuro. Agora, e as novas? Profissões em preparação. Isso aqui é um exercício de adivinhação. Não, peraí. Eu tomei por base a singularidade. Né? O notório avanço da ciência, e das ciências sociais, da filosofia, da matemática e outros, tem profissões em preparação, que não é o diploma, é um conjunto de competências. Nós temos um exemplo aí, o ano passado, retrasado, de grandes empresas assim, preciso de profissional que saiba fazer A, B, C, D. Ele não perguntou que diploma você tem, de onde você veio. Ele queria saber se tinha competência. Então, veja, um analista de cidades inteligentes. Opa! Cidades inteligentes, nós começamos a ter. Aí tem trânsito, portabilidade, crimes, enfim. O analista de cidade inteligente será um grande profissional no futuro. Operador de máquinas com inteligência artificial. Ele opera a máquina. Se tiver que consertar uma máquina com inteligência artificial, eu tenho dúvida se é um engenheiro mecatrônico ou se é um enfermeiro. Ou um médico mecatrônico, eu tenho dúvida. Um gerente de loja virtual. Vocês vejam, hoje está acontecendo. Eu vou citar exemplo claro aqui. O que a Amazon fez lá, a Magalu está fazendo aqui, a Amazon.com, Americanas.com está fazendo no Brasil. Quer dizer, a loja virtual vende mais do que a física. E ela está oferecendo o seu programa de e-commerce para as demais outras. Ela está franqueando, entre aspas, que você seja um vendedor de Magazine Luiza, da Americanas.com. Você passa, porque na sua lojinha, lá no interior, você é o entregador do produto que ela já te forneceu. Então, veja bem, o gerente de loja virtual será um sucesso nesse futuro. E quando eu falo loja virtual, eu tenho que falar de informática, de um pouquinho de algoritmos, enfim. Detetive de dados. Viu? Eu queria uma pesquisa aí, mas não é pesquisa conjugal. Queria saber o que está dando dinheiro hoje em Londres. Ele vai pesquisar o dado e falar para você. Tal coisa sim, tal coisa não, etc. E tal. Conselheiros financeiros terceirizados. Pô, eu estou com dúvida, eu tenho R$1.000 aqui, eu quero aplicar em... Aplicar em aonde? Título do governo, poupança, ações, blá, blá, blá. Eu tenho um conselheiro financeiro terceirizado. Mas ele vai cobrar 1%, 2% ou 10% do lucro que ele obtiver para o meu investimento. Então está todo mundo ganhando. Esse conselheiro financeiro será um sucesso
no futuro. E um engenheiro, ou um administrador, um advogado, que trabalhe com cybersecurity. Vocês não podem esquecer que foi aprovado aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, é crime hoje eu usar seu e-mail para vender pipoca. Se tiver finalidade comercial, você não pode usar os meus dados, é crime. E a partir de agosto agora começam as multas. Quem é esse profissional? Quem é esse diretor de proteção de dados? É alguém em formação. Hoje tem curso aí de 30, 60, 90 horas, 120, mas não tem uma graduação ainda nessa área. Então é algo que nós precisamos criar um pouco de empreendimento nessa área de uma gestão empresarial, empreendedora, de tal modo que ele conheça a lei de proteção de dados. Então, a cybersecurity será um grande futuro. Seguranças virtuais. O vigilante. Ele tem que conhecer o drone, conhecer um bocadinho de teclado de tablet ou de computador, porque ele consegue fazer uma vigilância de uma boa área, ele pode ser um segurança. E com isso ele pode ter uma futura ocupação. Operador de busca de dados virtuais. É o data mining, né? Eu não sei pesquisar em 1 trilhão de dados sobre cores de paletó que eu devo comprar a próxima estação. Mas alguém, de algum lugar, sabe fazer a pesquisa mundial. Ora, se o produto chega da China aqui em 60 dias, de São Paulo a Campinas chega em 45 minutos. Tá? Então, temos que pensar que esse operador de busca de dados virtuais terá um futuro bastante grande. E o engenheiro eletrônico, desculpe o erro ali, que trabalha com robótica, automação. Vocês estão vendo hoje um negocinho redondo que anda no chão limpando a poeira na sala, não estão vendo? Cada vez que passa na minha sala, o cachorro olha para ele e fala, meu, perdi minha função. Então o cachorro ele já está com bronca daquele negocinho lá. Amanhã vai ter um maiorzinho que vai falar com você. Aquele robozinho, o senhor quer o quê mesmo? O senhor no restaurante, o senhor pediu o quê? Vou buscar. É o garçom eletrônico, isso já tem por aí. Então a robótica terá um grande futuro, um grande. Técnicos para máquina de inteligência artificial, eu já disse, que eu não sei se é o técnico, é o enfermeiro ou é o médico. Eu tenho dúvidas aí. Mas alguém que conheça eletrônica e inteligência artificial. O gestor de negócios de inteligência artificial, que hoje se propaga a uma velocidade fantástica, né? Como eu disse, eu vou comprar alguma coisa hoje, atrás do programa tem vários robozinhos trabalhando. Qual é o melhor terreno para comprar, qual é a maior casa, qual é a cor. Então, o corretor de imóveis já está trabalhando aí. Conselheiro de fitness. Eu vi agora, esse mês, com a pandemia, um fit truck. Vocês já viram? Fit truck. No meu condomínio tem lá. Tem 2 professores de educação física. Eles vão lá e falam, o senhor quer praticar 1 hora? É R$ 49,90 a hora. Ele junta 10 vizinhos e ele faz a prática de fitness ali. Aí ele vai embora, vai para o outro condomínio. Eu já vi um fit truck. Está aí uma ideia que pode começar já. Controlador de tráfego eletrônico. Como é que eu vou controlar o tráfego de drones? Na mesma rua, Avenida Paulista, Avenida Francisco Glicério, João Manuel, ou é por cima? São faixas. Então, o controlador de tráfego eletrônico, eu acho que tem um futuro muito grande e acho até que cada cidade vai ter que ter um conjunto desses aí. O diretor de proteção de dados, eu já falei, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí, a brasileira, a europeia já funciona, a americana já funciona, na Ásia funciona. Então, se alguém quiser ter uma cabeça em proteção de dados universal, é preciso estudar a lei de cada um desses continentes que estão todas em início e vão criar grandes profissões, grandes ocupações na área de proteção de dados. O gerente ou diretor de blockchain. Eu vou dizer a vocês, a minha universidade hoje, o aluno se forma, defendeu a dissertação, o diretor clica, ele imprime o diploma na casa dele com assinatura eletrônica, bonitinho, é lindo o diploma. Aonde está? Conveniado com uma empresa que colocou nas nuvens. Eu estou falando de diploma, aí vem moeda, vem troco, vem uma série de coisas que esse movimento do blockchain vai trazer para esse mundo aí. O pesquisador de data mining, já falei 3 vezes, quer dizer, eu acho que é uma pessoa que vai ter uma banquinha assim. Atenção, data miner, traga seu problema que eu vou procurar a solução. O enfermeiro eletrônico, eu acho que já está na hora, né, para você ler um eletrocardiograma, um encefalograma, agora o índice de respiração do Covid.
o enfermeiro, enfermeira, esse técnico, tem que saber interpretar aquilo, né? O comprimento de onda que está ali, para ver se eu tenho perigo de vida ou não. Isso vai acontecer? Já está acontecendo. E o engenheiro de automação, já disse, a robótica, são funções criadas pelas novas tecnologias. Porém, note bem, algumas tecnologias que não foram criadas ainda, hein? O Ray Kurzweil, no livro dele, faz uma coisa interessante. O dia que eu conseguir criar um cérebro artificial junto com o meu, se eu morrer, quem fica? Opa! Então, tem coisas ainda que serão criadas, né? A nova psicologia, a nova filosofia, com certeza um novo tipo de relacionamento, ele existirá, né? Como colegas nossos já disseram aqui, mas é um novo tipo, com novas variáveis e com novos problemas. Eu quero agora, Belino, dizer uma palavra final. Eu sou um futurista, otimista, exacerbado. E os caminhos que eu tenho indicado não são caminhos difíceis, são caminhos novos. Alguns irão mais rápido, outros mais lentamente. Mas haverá mudanças radicais em ciência e tecnologia. Mudança forte dos paradigmas científicos e tecnológicos. Paradigmas, ó, eu acredito em 10 verdades, tá bom, 8 morreram, 2 ficam, e as outras 8, onde é que você vai buscar? Haverá novos paradigmas, Sousum, aí, do lado estão aí. Mudanças profundas na educação de jovens e adultos. A pandemia trouxe para nós um problema terrível. Como educar a criança dos 5 aos 10 anos? Porque a criança antes dos 5, até que a mãe, o pai ou alguém, dá para ajudar um pouquinho. Mas, das séries iniciais para frente, o presencial remoto pegou todo mundo de surpresa. Mas todo mundo está aprendendo. Então, as mudanças na educação serão bastante fortes nesta década aqui. Então, é um bom caminho. Novos conceitos empresariais. Estratégias e modelos organizacionais. Olha, eu tenho uma grande empresa. Né? Você tem um grande depósito para armazenar produtos. Ora, minha grande empresa pode ser minha casa. Eu vou usar o seu depósito e eu vou vender na minha marca o produto que você entrega. Entrega através de quem? De carro, de drones, de automóvel ou até pelos correios, quando chega. Novas concepções. Perfil de empregado e do empreendedor. Quando você quer ser um empreendedor, você tem que entender o seguinte, eu não estou criando novas coisas para ser empregado. Sem desrespeito ao empregado. Eu estou criando novas coisas para ser empreendedor, empregador, dono, proprietário, enfim, você vai ser um empresário do seu micronegócio, do seu microproduto, né? Você vai ser isso aí. A arquitetura dessa empresa aí, inovações, criação de valor, eficiência e flexibilidade. Então, o trabalho em grupo não precisa estar na mesma sala. Basta um aqui no Brasil, um na Argentina, um no Uruguai, um no Chile, um na Flórida. Agora, o foco tem que ser, gente, em atendimento aos novos consumidores. Quando eu digo que a empresa, e o Prahalad disse isso muito bem, você tem que atender um cara, o que ele quer e o que ele precisa. Se atendendo um, você atende 2, 3, 4, 1 milhão, você será um grande empresário. Você tem um grande produto. Não adianta falar, eu vou criar um produto para vender às massas. Como é que você sabe que as massas querem esse produto? Eu sei, pesquisa vale a pena, tem suas dúvidas, mas atenda um consumidor bem. Satisfaça o que ele quer. Qual é o interesse? Aí você multiplica o seu produto e você terá com certeza um sucesso nesse empreendedorismo que nós queremos passar para vocês. Quer dizer, crie, mas crie valor. Ninguém compra o que não tem valor. Obrigado, amigos. Era o que eu tinha a dizer a vocês e eu espero ter atendido as expectativas, as necessidades e dado algum valor para aquilo que todos nós queremos. Muito obrigado.